em ponto. Horário de Brasília. É isso aí. É isso aí. Vamos Horário de Porto Alegre, não. Aí tu consegue ver já os participantes em cima, Fausto? Pra mim aqui fica, como tu tá como host, daí fica mais pra ti. Pessoal que entrou, tá conseguindo ouvir a gente? Dá um comentário aqui no chat pra ver se tá entrando. Mandei um bom dia. Pra ti do lado direito em cima tá aparecendo ali, Fausto. Ó, que legal. O Rodrigo respondeu, ok, tudo certo. A Márcia deu bom dia. Márcio, Aline. Ih, agora correu. Dave, Luiz, Luan. Já rolou aqui, tem 147 registrados aí. Tá, então a gente tá com 147 pessoas online. Eu acho que... É isso aí. Ô, pessoal, comenta de onde que vocês são pra gente vendo aqui quem que tá com a gente. Eu tô falando de Floripa e o Fausto de Porto Alegre. É isso, Fausto? É isso aí, tô em Porto Alegre. Em Porto Alegre. O sotaque não deixa enganar, né? O leite é quente? Não, fala Porto Alegre. Porto Ó, Alegre. olha, tem de Erechim, São Paulo, Campo Largo, Curitiba. Ah, não conheço Campo Largo. Aquela fábrica de suco é daí? BH, Caxias do Sul. Nossa, tá correndo aqui, tá muito rápido. São Paulo. Ah, capital da louça, Campo Largo. Boa. São Leopoldo tá pertinho. São Leopoldo é bom que tem fábrica de sapato. Esse a gente conhece. Campo Bom, Arezzo, né? Arezzo, Então a o que galera aí, importa é Arezzo. Legal, galera, legal. Bom, tem bastante gente aí, bastante gente participando. Vamos começar nossos trabalhos aí. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo, né? Obrigado aí pela participação e tal. É mais um projeto que a gente vem tocando com a Total Voice aí, já o terceiro ano de parceria. O Pipe está completando na próxima semana, 3 anos do lançamento. 3 anos de parceria com a Total Voice, foi nosso primeiro parceiro de produto integrado aí. E a gente tem conseguido evoluir bastante. Depois vamos contar umas novidades, né? Podemos fazer uns spoilers aqui também, né? Vamos, hoje teremos spoilers. Coisas novas que a gente está fazendo aí, que vai lançar essa semana. Essa ação do webinário vem muito a apoiar aí as coisas que a galera vem perguntando no suporte da Total Voice. Que tipo de fone que eu uso, como é que é a internet, o que vocês indicam, o que a gente pode fazer para melhorar agora que a gente está quase todo mundo no home office, e o uso do webphone tá gigantesco, então assim, todo mundo está usando muito. Era uma ferramenta que se tinha bastante uso, mas parece que do dia para a noite, assim, aumentou esporadicamente, é um negócio exponencial, assim, né, um volume gigantesco de pessoas. A gente tem várias coisas para a gente tratar hoje. E aí eu vou chamar a Hannah, então, para ela falar aí um pouquinho, contar essa história. A gente se conheceu lá no Client Hub, né, que foi o nosso primeiro parceiro na estrutura de canais, ajudou a montar a nossa área de canais aí, que hoje tem mais de 250 agências homologadas que podem vender, ajudar a implantar, prestar serviços do Pipe aí. E também leva junto daí o Total Voice, então legal essa parceria, legal o tempo. Ela tá de casa nova, né? Faz pouco tempo que ela tá aí no Total Voice, a gente vem conversando há um tempo e conseguimos aí marcar essa agenda. Então, seja bem-vinda, né? E tá aí, vamos lá, vamos levar essa galera para um novo nível. Vamos, muito prazer. Pessoal, quem não me conhece, eu sou a Hannah e eu sou head de canais da Total Voice. Eu toco a parte de voz da Zenvia. Até não sei se vocês conhecem, a Zenvia ela é uma plataforma de comunicação e ela tem vários canais para poder embedar dentro de ferramentas, ou vocês podem utilizar normalmente por API. Também tem uma parte business, mas a gente normalmente está trabalhando com ação de parcerias. E a gente utiliza SMS, tem WhatsApp, tem live chat, tem chatbot e tem a parte de voz. E como o Fausto falou, muitas pessoas agora adotaram o home office, parte da população, né, que consegue evoluir economicamente trabalhando de casa está aderindo,
E a gente vai falar hoje um pouco sobre experiências de uso do webphone e métricas dentro da estrutura de vendas. Então, assim, como que a gente pode fazer para colocar um telefone rapidamente para o nosso time em casa, para que ele continue entregando resultado e a gente consiga ajudar não só a nossa própria economia, né, das empresas que estão utilizando, mas também dos nossos clientes, também dos nossos parceiros. Legal. E aí, como tá todo mundo já na expectativa, a gente já conversou aqui, já deu 5 minutos aquele de tolerância para todo mundo entrar. E vamos começar falando então sobre esse negócio aqui, né? Vamos começar a falar sobre o uso do nosso microfone, do nosso fone e tal aí. Quais são as melhores dicas práticas aí que a gente pode absorver aí da Total Voice? Então, a gente trabalha com voz por IP, que é uma telefonia na nuvem. E como que funciona isso? A gente precisa de um aparelho, alguma coisa para poder se comunicar. E a gente tem tanto webphone quanto softphone. Qual que é a diferença dessas duas ferramentas que a gente pode utilizar? O webphone, ele é um telefone na web, como o próprio nome diz, e ele funciona direto num navegador. Então, não precisa fazer instalação de nada, não é necessário comprar, digamos assim, equipamentos específicos para falar com ele. Ele é compatível com todos os sistemas operacionais, com Windows, com Linux, com Mac. E a gente recomenda que para poder utilizar esse webphone, a gente use um navegador que seja atualizado, né? Que seja o Chrome, por exemplo. E ele aí permite com que tu fale, tipo, no telefone, por uma aba específica e navegue em outras normalmente. E o que é o softphone? Né? Muita gente não sabe a diferença de um e outro. O softphone é um software que tem um telefone, que tem um discadorzinho. Nos dois é possível fazer as ligações e receber essas ligações, mas a gente precisa instalar esse softphone. Normalmente ele é colocado dentro da máquina, né, de um desktop, enfim, notebook, e ele precisa de uma atualização, se tem algum bloqueio da parte da empresa ali de segurança da área de TI, precisa que alguém faça essa liberação, ele tem que fazer atualizações, e existem algumas ferramentas, alguns softwares, que não é o caso do PipeRun é maravilhoso, tem webphone dentro, mas que precisa baixar obrigatoriamente por fora para poder funcionar essa parte de telefonia. E daí a gente tem algumas indicações para vocês saberem, né, eventualmente quando precisar. Por exemplo, para usar no Windows, a gente costuma indicar o microSIP, que ele é gratuito, é muito bom. A gente indica para o Mac usar o Zoipet, que ele funciona melhor. E também tem o Xlite, que é bem conhecido, mas agora tipo, ele só tem a versão paga, tá? Ele não tem mais gratuito. Ele funciona para o Mac, para o Windows e para Linux, também para vocês saberem. Então, assim, num geral, né, do que eu posso falar para vocês? De telefonia, de voz, a gente pode usar o webphone e o softphone, e a gente costuma falar muito, né, Fausto, que o webphone ele é muito prático, porque ele está dentro da ferramenta, então com apenas um clique, o usuário já consegue puxar e fazer uma ligação rapidamente. Então, é muito prático, para a experiência do usuário em si, é muito legal. Acho que o Fausto tem uma história para contar aí, né, Fausto, dessa semana. A gente tem umas histórias aí positivas, outras negativas, né? Então, assim, é muito de como é que a pessoa está habituada a usar. Então, muitas vezes a gente migrou clientes que eram de outros CRMs que só tinham softphone externo. Então, o cara estava acostumado a usar o Zoiper, o microSIP e tal, e ele teve que se adaptar a usar o webphone com Total Voice integrado. Então, isso também tem essa mudança, né? E tem muita gente que usa o webphone, né, no PipeRun, lá integradinho, dentro da oportunidade e tal. Todo mundo acha que aquela tela lá é do PipeRun, né? E aquela tela lá interna dentro do PipeRun, ela não é o PipeRun, ela é do próprio webphone integrado do Total Voice, né? Então, o cara olha, muitas vezes a gente discutimos várias vezes sobre o assunto, né? Poxa, mas quando metalizar a ligação, quando tiver um problema e tal, tô naquela tela, o cara olha para mim e abre o ticket do meu suporte, não, peraí, mas Vamos essa falar tela aí é sobre isso, minha, né? vamos falar sobre isso. E aí a gente sempre tem essa dúvida, poxa, o que indicar? Né? O que indicar? Então o PipeRun indica para o cliente que tem Total Voice usar o webphone interno no PipeRun para fazer as ligações ativas e indica usar o Zoiper ou o microSIP para fazer o receptivo,
ou seja, ligação de entrada cai direta no ramal e tal, né? Então já trata isso separado. Então, ligação de saída dentro do Pipe Run com webphone integrado, e a ligação de entrada no microSIP ou no Zoiper, que daí já fica externo ao CRM, porque a gente não grava a ligação de entrada. A gente só grava internamente para fazer as métricas e tal, as ligações feitas de saída de dentro do Pipe Run pelo webphone. Então, são duas coisas distintas, né? Que muitas vezes a galera fica assim, tá, mas quando que eu uso um e uso o outro? Bom, no Pipe Run você pode usar, para quem usa SIP ou usa outras ferramentas, usa 100% o softphone externo, o microSIP e o Zoiper, né? O Total Voice tem essa diferença das 12 empresas de telefonia que a gente tem homologado, o Total Voice é o único que tem um webphone interno. Então, essa é a diferença do Total Voice. Lá no início, quando a gente criou o desenho e tal da integração, já nasceu assim. Então, ele já nasceu totalmente a tela do webphone do Total Voice integrado dentro do Pipe Run. Então, ele é a única ferramenta de telefonia que a gente tem essa possibilidade, né? Todos os outros só usam softphone. Então, o Total Voice tem essa diferença dentro do Pipe Run, que tem o webphone interno lá dentro do Pipe, né? É bem legal comentar disso que o Fausto falou sobre ligações receptivas. Tipo, tem muita empresa, às vezes até cliente de vocês, acho que tem bastante agência aqui também participando, que antes recebiam os contatos de cliente direto no telefone da própria empresa. Tipo, para vocês saberem, é possível comprar um número ou outro de telefone, até é possível migrar o próprio da operadora, do cliente, mas isso leva alguns dias. Então, está falando agora de uma situação atípica do mercado, que as pessoas estão em casa e é agora. Então, é possível comprar um telefone, cadastrar o ramal das pessoas que estão em casa, cria uma URA e uma gravação, tipo, em poucos minutos tem como fazer isso direto pelo painel da Total Voice, digamos. Mas é uma solução para vocês saberem que existe, que é possível, que ela fica na nuvem e que em poucos minutos ela é configurável e a gente consegue fazer com que o time, né, a equipe de venda, principalmente, não precisa ficar usando um recurso próprio para poder fazer essas chamadas. Para quem já usa o Pipe Run, cara, excelente. A gente vai falar daqui a pouco das métricas que tem com relação à telefonia, o que a gente consegue olhar e quais são os ganhos de ter esse webphone dentro do próprio Pipe Run. Mas como o Fausto falou, tipo, a gente tem um webphone lá dentro e as pessoas acham que é do Pipe Run, mas é por isso, porque está tudo integrado justamente pensando no usuário na ponta, que não precisa ficar sabendo, meu Deus, e agora eu tenho que clicar nisso aqui, eu tenho que entrar nisso aqui, tenho que baixar várias ferramentas. Não. O que o Pipe Run pensou foi, como que eu disponibilizo isso para as pessoas conseguirem com um clique já sair usando. Só que a gente precisa de alguns pré-requisitos para que isso funcione bem legal. Então o Fausto falou, vamos começar falando um pouco do headset, e a gente trouxe falando um pouco do que é esse telefoninho que disca, e aqui por onde a gente fala. Então, assim, o que é legal, para poder funcionar bem essa parte de telefonia, o que é a telefonia na nuvem, em voz? Ela pega o dado da voz canológico, transforma num código binário, separa em pacotes e manda para poder ir e voltar, né? Ela tem que ir e voltar o tempo todo. E a gente vai falando bastante, então ela tem que ir voltando e ter um retorno, né? São esses dois canais que vão precisar. Inclusive, às vezes, dá uma voz metalizada e as pessoas ficam, meu Deus, o Pipe Run está com problema. Que na verdade é a Total Voice. Não, meu Deus, Total Voice está com problema. Na verdade, quando dá voz metalizada, é porque esses pacotes tiveram algum tipo de interferência e eles não estão conseguindo chegar do outro lado. Então, na verdade, isso é internet. Então, vamos lá. O que a gente recomenda? De headset para poder funcionar bem, o ideal é que ele seja USB. A máquina do Windows, ela tem vários componentes dentro e às vezes um não fala com o outro dentro, porque não é da mesma marca e tudo mais. Então, quando a gente usa o cabinho de PS2, que é aquele do celular, né, que é um pininho, às vezes ele dá muita interferência. Então, a gente recomenda que utilize sempre um headset USB para que tenha uma melhor qualidade. A gente já testou vários, até vou falar desse que eu estou utilizando aqui, que é um da Logitech. A gente não ganha nada para poder indicar para eles, mas é para vocês saberem mesmo. A gente tem hoje na Total Voice cerca de 4 milhões de minutos falados mês. Então, tem muita gente que usa e já testaram vários headsets. Então, pensando em qual recomendar para vocês, um USB que é legal, é esse da Logitech. O modelo é H390 e ele é um modelo flexível, ó, ele tem o cabo tipo reforçado, que é onde costuma quebrar. Então, a gente costuma recomendar ele, é R$100 e poucos mais ou menos, e a durabilidade dele é bem legal. O Fausto também tem um time de vendas lá, acho que ele pode falar um pouco, ele também testou alguns,
Inclusive um que a gente indicava antes, né, Fausto, vocês também usavam, que era o da Microsoft. Acho que o Fausto pode falar um pouquinho do fone que ele usa lá. A gente teve várias indicações e tal, e a gente usava o da Microsoft, né? Porque já era Windows e tal, a compatibilidade era muito mais fácil. Toda vez que a gente fosse usar ele, ele conectava mais rápido que os outros e tal, ligava, tu tinha aquela conexão. Então, com uns testes e tal, a gente viu que eles começaram a quebrar. Então, assim, era um fone caro, não é barato, médio de R$ 500. E ele quebrava muito nessas hastes aqui, então ele dá muita manutenção e nunca ficava bom a manutenção. Então a gente procurou e tal, testou outros e a gente adaptou para usar o Plantronics. Então o Plantronics está funcionando bem com o nosso time, o cabo dele é mais flexível, então ele é mais maleável, então ele quebra menos, eu tenho menos problema de estar trocando suprimentos para a galera, então a gente usa lá, são 40, né, galera que fala externo e tal, então se quebrar um, dois, tem que ter sempre estoque. Então, com o Microsoft eu tinha um problema de reposição o tempo inteiro. Muitas vezes eu acabei deixando pessoas da equipe, uma manhã inteira sem ter o fone. Então, ficava lá com o fonezinho e tal, era ruim de fazer as apresentações. O Microsoft era fechado dos dois lados, então tinha gente que não conseguia se habituar a usar ele dos dois lados, fechado, então não tinha o som ambiente e tal, então para alguns era legal, para outros era ruim, então a gente acabou usando esse, né, ele é um lado só positivo, então fácil de usar, o custo dele é mais barato, está em torno de R$ 230, então é bem mais barato que o Microsoft, é um pouco mais caro que o da Logitech, mas e tem uma função muito boa, tá? Então, o que a gente vê assim, cara, tá em casa ou no trabalho, é muito importante a gente ter equipamentos que nos dê essa tranquilidade para trabalhar, que melhore a parte de telefonia. E eu queria que a Hannah falasse para vocês, o que vocês indicam de internet e tal para as pessoas, porque a gente vê muitos problemas de telefonia, vários clientes de outros CRMs vêm, cara, o que vocês têm? Eu vi que vocês têm lá um monte de empresas de telefonia homologada e tal. Sim, às vezes tem regiões e tal que a Algar funciona melhor, outros a Oi funciona melhor, outros a Claro funciona melhor, outros não sei quem funciona melhor e tal. Cada região, porque depende muito das antenas, depende muito quando é celular, depende muito se é fibra, se é cabo, se está numa grande cidade, se está numa cidade do interior. E o Pipe Run, ele está espalhado no Brasil inteiro. Então a gente não tem uma concentração, assim, nossos clientes estão na cidade de São Paulo, ou estão na cidade do Rio, ou na. Não, a gente tem nas mais de 1.000 empresas que usam Pipe Run, elas estão espalhadas no Brasil inteiro. Então a gente sente muito essa diferença de internet, de disponibilidade e tal. Como é que é isso no dia a dia no Total Voice? Então, é muito legal tu comentar isso, e, tipo, a telefonia é uma coisa muito delicada, né? Pessoalmente falando, porque ela sai, digamos, por um IP, e é isso que o Fausto falou, as operadoras, elas têm antenas compartilhadas num determinado lugar, e a gente está ligando para um telefone na ponta, que não é necessariamente VoIP, então, existe muito essa oscilação, né? É muito sensível mesmo. A gente costuma trabalhar com um SLA bem alto, sabe? Se preocupa muito com isso, para poder ter uma boa operadora trabalhando por trás, ter boas integrações, e o nosso SLA está sempre acima de 99%. O pessoal de engenharia pode querer me matar agora, porque é 99, alguma coisa que faz muita diferença no conceito deles, mas para falar para vocês, trabalha se preocupando muito com essa questão de indisponibilidade, disponibilidade. Então, como que funciona essa parte de telefonia? Existem rotas, então, digamos, ela sai aqui por um IP e ela vai se conectar, digamos, eu estou em Florianópolis e vou ligar para o Fausto em Porto Alegre, e o telefone do celular dele é de uma operadora específica, né? Ela não está usando o Total Voice. Então, passa por antena e tudo mais para poder fazer essa distribuição. Então, existe realmente dentro da telefonia essa sensibilidade, existe alguma instabilidade, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Dentro das nossas operadoras, falando da questão de rota, a gente sempre trabalha com SLA bem alto, justamente para que vocês não sejam afetados na ponta. Mas a internet, que é por onde a gente começa a fazer essa ligação, vai variar, porque as pessoas usam a internet na casa delas. O que a gente recomenda? A gente recomenda que seja uma internet cabeada, de preferência, porque isso ajuda a não ter oscilações, e de preferência com 10 mega.
não consome tanto assim a parte de pacote de voz, mas a gente costuma navegar em várias abas enquanto está falando, e também para não ter uma questão de oscilação, é legal ter uma internet que seja boa. A gente considera 10 MB uma velocidade legal. O que, que é possível fazer? Tipo, tô vendo que tá dando voz metalizada, tô vendo que a minha ligação tá falhando. Dá para botar no Google, não sei se vocês sabem isso enquanto usuários, para botar a velocidade da minha internet e aparece vários testezinhos e vocês já conseguem monitorar na hora para saber. Será que eu tô tendo um problema aqui na minha casa? Será que todo mundo do meu time tá tendo esse mesmo problema ou alguma coisa lá dentro da Total Voice? Então, vocês podem fazer esse teste rapidamente. Só que detalhe, agora a gente está em casa e a gente não tem cabo, não é mesmo? Então, tipo, aqui mesmo eu tô falando com vocês, eu tô vendo que o meu sinal tá com 2 pontos, aqui ele tá revezando 2 pontos, até não sei se a minha câmera ela tá eventualmente oscilando um pouco para vocês, mas eu também não tenho cabo em casa, então tem que saber que isso pode dar realmente um pouco de interferência. Só que a gente consegue, né, Fausto, trazer e visualizar que é um grande benefício de usar a voz por IP, porque ela está embedada dentro do software. Ela está dentro da ferramenta. E acho que o Fausto pode entrar falando um pouquinho desses ganhos que a gente tem em estar utilizando a telefonia dentro do Pipe Run. Tem algumas coisas que a gente vê assim que são clássicas, né? Dentro do Pipe Run, o webphone, ele tá lá e tal, e aí todo mundo diz, mas quando eu tô na ligação eu tenho que abrir uma segunda aba, senão cai a ligação. Sim, aquela tela que tá ali, na verdade você tá falando lá com o Total Voice direto, então abre uma segunda aba para trabalhando em cima da oportunidade e tal, para fazer as anotações, fazer as notas, criar e fazer outras réguas de ações, mandar e-mail e tal, toda ação que tu pode fazer durante a ligação. Mas tem duas coisinhas importantes assim que a gente fez e que acontece com muita gente, que terminou a ligação, e aí tu tem lá o like ou não like da ligação. Depois eu vou entrar mais nas métricas em cima disso, mas muitas vezes o usuário, nosso cliente, né, ele tá fazendo a conexão, tá ligando com o Total Voice, tá lá, e do outro lado, então, por exemplo, se eu ligar daqui de Porto Alegre para falar com a Hannah em Santa Catarina, e ela tiver lá com uma Claro, eu vou bater daqui da minha casa, vou sair pelo cabo aqui da minha net, a net vai via cabo até Curitiba, Curitiba vai fazer uma rota, devolver para uma antena em Florianópolis, e aí em Florianópolis, aquela antena que estiver mais próxima vai passar a ligação para a HANA. Então, assim, é um ping-pong no Brasil desse emaranhado que a gente chama de rota, né? A rota da ligação e tal. E muitas vezes o Total Voice troca isso, né? Então, tem algumas regiões que os clientes pedem uma análise para Total Voice. Olha, faz uma análise para minha região. Eu estou em Barueri, São Paulo, e lá a gente já sabe que a estrutura da Embratel e Telecom e Oi e tal é melhor porque tem mais antenas, está mais cabeado e tal. Legal. Então, o que o Total Voice faz? Muitas vezes ajusta as rotas para aqueles IPs de clientes. Então, muitas vezes tu tem uma ligação ruim hoje e amanhã ela está muito boa. E não sabe por que deu a diferença. A diferença foi que mudou a rota e tal, ou o que está acontecendo muito no Brasil hoje. A gente liga para um celular, né? E a pessoa está numa localização que a antena ainda não é o 4.5G, ou não está pronta para o 4G, é 3, é analógico, é não sei o quê. Então tem vários tipos de antenas. Então, muitas das ligações que a gente faz como usuário do Pipe Run usando o Total Voice, a gente está batendo numa antena dessa, nessa rota aí, e está caindo lá na ponta, o cara do outro lado está ficando ruim a ligação e tal. Por quê? Porque não depende unicamente da sua estrutura. A sua Exato. estrutura é a saída. Bom, daqui eu tô com potência máxima, com internet de 10 mega, com melhor fone e tal, tá tudo direitinho. Só que na outra ponta o cara tá dependendo de uma infraestrutura que às vezes o celular dele não tá legal, às vezes a antena, o sinal do celular com a antena tá com problema. Então tem todas essas variantes aí para conseguir uma ligação boa, né? Então isso é Exatamente. importante a gente entender o contexto dessas ligações, para onde que a gente está fazendo e tal, para entender. E muitas vezes esses trabalhos que o Total Voice faz de fazer avaliação de rota, faz com que o cliente na empresa X, quando todo mundo estava lá na empresa, né, tal, pelo endereço tal, pelo IP X,
é melhor uma saída específica. Então, muitas vezes, esse trabalho de avaliação de rota que o Total Voice faz cliente a cliente resolve um problema de telefonia bem grande. Para aqueles Sim. caras, como a gente tem muita franquia, né? Tem muita gente que tem o Total Voice conectado no Pipe e o cara é uma franquia. Então tem gente espalhada no Brasil inteiro. Agora, o que está acontecendo? Com esse movimento, muita demissão e tal, a galera tá montando cooperativa. Então, assim, é cooperativa de pré-vendas para fazer prospecção. Então, o cara trabalhando em casa, avulso, né? Muito PJ, trabalhando terceirizado, muita gente que foi demitido de seus empregos está buscando oportunidades novas. Então, esse tipo de movimento está acontecendo muito. E a gente vem olhando isso no Pipe e vendo empresas totalmente descentralizadas mesmo. O cara tem dois funcionários lá no Nordeste, tem no Norte, então o cara está no Mato Grosso trabalhando para a empresa de Porto Alegre, que está trabalhando numa filial em São Paulo. Então, assim, tem muito disso das pessoas da mesma empresa estarem em outros lugares. Né? O home office não é de hoje, né? Não foi só por causa do coronavírus e tal, desse movimento, mas ele já vinha ocorrendo há muito tempo. A gente já experimentava no Pipe, a gente teve por quase 2 anos uma equipe que trabalhou em Santa Maria totalmente home office, então a gente trabalhava online, a gente aprendeu nesses últimos 3 anos aí como fazer isso e tal. Então, para nós, a gente não teve muito impacto, né? E qual foi o impacto das ligações? Como os ramais estão na ponta, né? Estão na ponta, está na máquina de cada colaborador e tal, o receptivo do nosso suporte também foi para a ponta, né? Então, hoje a gente tem muitas vezes o nosso suporte recebendo uma ligação no receptivo lá na ponta, onde é que está cada um na sua casa e tal, e a nossa central redirecionando ali para os ramais, né? E a gente vê assim, poxa, mas tem uma diferença no suporte. Sim, nós estamos desde o dia 17 do mês passado, a terceira, quarta semana que a gente está no home office e a galera está fazendo o atendimento e suporte na ponta. Então, aí o que acontece? É o inverso, né? Não é o cliente ligando, é a gente recebendo o receptivo distribuído e tal. E isso também é importante. O nosso time também, até a internet lá de 10 mega e tal, né? Para o receptivo, ele é tão ou mais importante quanto para o ativo, né? Sim, perfeito. Eu acho assim que se a gente for tentar pegar para poder fechar essa parte mais técnica do webinar, a gente começar a falar um pouquinho mais de vendas e de métricas, a gente seria legal para ter um bom funcionamento. Uma internet de 10 mega cabeada seria excelente, é o mundo ideal. Um headset que seja USB, então esse Plantronics ou o nosso o Logitech também pode ser uma das duas opções, e que tenha um navegador atualizado. Como a gente costuma trabalhar com webphone, então que seja o Chrome, enfim, que eles sempre estejam atualizados. Acho que são 3 pré-requisitos que vai fazer com que funcione muito melhor. E assim, agora que o pessoal está em casa, se possível, separem um local da casa que tenha um pouco menos de barulho, que quem não tem cabo, né, acho que a realidade da grande maioria, que consiga ficar num lugar onde pegue o Wi-Fi melhor. Tentem fazer uma estrutura em um lugar que tem uma cadeira confortável, né? Está ficando muitas horas. Até falando para vocês, lá na Total Voice, na Zenvia como um todo, a gente fez uma ação agora, está em home office também desde o dia 16, Fausto. Fez uma ação para o pessoal, quem queria cadeira, pegar no escritório, eu fui uma dessas pessoas, porque na minha casa não tinha uma cadeira de escritório assim tão confortável. E daí, trabalhando muitas horas por dia em casa, eles liberaram para a gente buscar cadeira, e para quem não podia buscar, eles também mandaram para casa das pessoas. Que eu acho que a gente fica pelo menos até o final de abril ainda em casa. Mas acho que são alguns cuidados legais para vocês terem. Queria que o Fausto falasse um pouquinho sobre essa questão do like das ligações. Fausto, conta para a gente um pouco o que é isso. Quando a gente foi montar lá atrás, há 3 anos atrás, foi montar a estrutura do webphone interno, a gente começou a medir e entender como é que as pessoas trabalhavam as ligações, né? E a gente fez uma pesquisa com 5.476 ligações, é o número, ficou assim cabalístico para a gente, né? E a gente começou a medir e entender assim, cara, quantas ligações as pessoas fazem que tenha realmente uma conexão. Cara, falei com alguém e consegui conversar, ter um diálogo real e tal. Quanto tempo depois de ter dado o pulso dos dois lados e tal, e ter feito a conexão efetiva da ligação, eu consigo falar com alguém. Então a gente começou a ter uma métrica e descobriu que eram 58 segundos.
Então, uma ligação com menos de 58 segundos, raramente tu conseguia conversar com alguém efetivo e tal, de fechar, né? Que é aquele minuto, o primeiro minuto que a gente está conversando realmente com alguém, né? Fechou a conexão, tá falando, do outro lado ouviu e tal, cara, aquele primeiro minuto, né? O primeiro minuto ali é essencial. Então a gente entendeu que, bom, se eu tenho que ficar no mínimo um minuto, e a gente tinha muita resposta na época que a gente começou a medir, e hoje os clientes usam de várias formas isso, tá? O like ou não like na ligação, tem gente que diz, olha, a conexão foi legal, a ligação foi boa, tem gente que usa para dizer, olha, falei com o decisor, né? Então bota um like porque falou com o decisor. O outro que usa num time de pré-vendas, ou assistente de vendas, ou televendas, ou empresa de cobrança, né? A gente tem muitas empresas que usam o Pipe não só para vendas, né? Sim. Principalmente agora, dentro do contexto que a gente vive, a gente já está sentindo que muitos clientes vêm pedindo apoio para montar funis de cobrança. Então o cara vai usar o Pipe para ligar para o cliente dele para cobrar uma dívida, fazer um contrato de confissão de dívida, renegociação de dívidas e tal, para o cara assinar eletronicamente. E aí o like ou não like para esses casos, eu falei com o devedor, né? Então o like ou não like pode ser usado de muitas formas. O primeiro formato que a gente queria fazer era conversei com alguém e realmente a conexão foi boa. E a gente começou a medir que 58 segundos era o tempo. Então Legal. a gente fez lá no relatório no dashboard relatório V1 do Pipe, que tu chama funil, né? Tu pode selecionar usuários, se tem equipe, o líder da equipe enxerga toda a equipe e tal, tem todas aquelas regras de acesso lá. E aí tem lá o número de ligações, o número de minutos, né? Porque a Total Voice devolve pra gente o quê? Os minutos e o custo daqueles minutos. Então tu consegue saber que cada atendente, cada pessoa, vendedor, pré-vendas, cobrador, televendas, qualquer um que esteja usando o Pipe Run naquele funil fez X ligações. Então meu time de vendas e pré-vendas que usa o Pipe ali dentro já qualificando o cliente, eles fazem em média 40 ligações. 40 ligações. No histórico dessas 5 mil e poucas ligações, a gente encontrou que 30%, ou seja, se eu faço 40 ligações no dia e eu tenho uma efetividade, que aí depende muito, não é a telefonia, não é o CRM e tal, é a lista. Perfeito. Né? É a lista. Então, se eu tiver uma lista boa e tal, eu vou ligar 40 vezes e vou falar com 12 pessoas. A gente tem um cliente que é a Sky, e aí eles tentaram lá modelos diferentes e tal para usar a discadora, que é muito mais preditivo, né? Tem aquele negócio, liga para 4, para 5, para 10 ao mesmo tempo, se o cara não atende, cai o telefone na cara do indivíduo e tal, né? Então tem isso. Mas eu tô falando assim, ligações, 40 ligações da pessoa que vai ali, faz o clique, espera fechar a ligação e tenha ela efetiva. Então, tenta 40 vezes, fala com 12, 30%. Certo? Então, isso é para quem tem uma lista de dados consistente. Gente, eu vejo muitas empresas que o pré-vendas faz, por exemplo, lá na Sky, os caras fazem 180 ligações por dia. É um volume, né? 4, 5 vezes o que um pré-vendas de inside sales e tal, recebendo um lead de inbound, faria. Por quê? Porque é preditivo, muito ativo, o cara não atende, não tem uma sacada que o Total Voice tem de botar o DDD na frente lá da região do cliente. Então ele, eu tô aqui no sul recebendo uma ligação de São Paulo, ou tô em São Paulo recebendo uma ligação do Nordeste, né? Então já bota o Total Voice tem essa possibilidade de colocar o DDD, né, de fazer essa regrinha aí, usando o mesmo telefone, só com o DDD local do cliente. Então isso é importante pra gente fechar isso, né? Até posso explicar um pouquinho, o nome disso aí é Bina Inteligente, e vocês têm essa opção de escolher, por exemplo, o meu DDD que é 48 do escritório, mas eu quero, quando eu ligo para o Fausto, que o DDD dele é 51, eu quero que apareça lá para ele 51.
Se eu ligar para São Paulo, eu quero que apareça o DDD 11, para quem está recebendo essa ligação. Por quê? Isso faz com que aumente a taxa de contato ali entre 40% a 50%. Que a pessoa que está recebendo uma ligação pensar, será que é de uma clínica? Será que é o telefone de alguém daqui que eu não conheço? E dá muito melhor essa sensação, né? Do tipo, estão me ligando para alguma coisa que eu vou ter interesse. Porque, tipo, a gente que tá aqui no DDD 48 costuma brincar muito. Putz, tocou o telefone 11, a gente já sabe que é call center. Então, ou é cobrança, que a gente fala, né? Estão me ligando para me cobrar alguma coisa. Mas é legal que dá para usar esse recurso. Se paga, para vocês saberem, 2 centavos por chamada. Até em termos de curiosidade. Legal. Então, assim, isso é um hackzinho que muita gente não usa. E aí vai pensar na efetividade do seu pré-venda, seu vendedor ligando e tal, começa a ver o quê? Poxa, a taxa cai. Muitas vezes não é a ligação, não é o canal, não é a internet, nada, é só o DDD que está aparecendo na Bina Inteligente. Então, Sim. isso é uma sacada que é bem legal, o cara já configura. Como é que ele configura isso hoje? Liga para Total Voice, liga para o suporte. Como é que faz isso hoje? Pode, dentro do webphone do próprio, que fica dentro do PipeRun, tem um botão já, vocês já disponibilizaram um botão, Fausto? Que dá para poder olhar ali e falar direto com o nosso suporte. A gente tem na central de ajuda para poder fazer a ativação ou fala com o nosso suporte direto no chat. Para a gente é sempre melhor no chat, para vocês saberem, porque a gente consegue responder mais pessoas ao mesmo tempo. Então, tudo que entra pelo chat, a gente consegue dar uma resposta bem rápida e vocês também não precisam, tipo, parar, fazer uma ligação para poder descobrir como fazer. Mas é só ativar o suporte e que ele faz a configuração para vocês bem rapidinho. Ah, legal. Então ativa o suporte lá do Total Voice e ele já pode usar esse hackzinho aí da Bina Inteligente. Bem massa isso. Exato. Voltando lá para nossas métricas do like e não like, naquelas ligações que a gente marcou lá, e aí o que que a gente entendeu que deveria fazer naquele relatório? Então, no nosso relatório de métricas lá das ligações do funil, eu tenho lá ligações relevantes, que é o like, e irrelevantes, que é o não like, né? Então, assim, as ligações relevantes com mais de 1 minuto e com menos de 1 minuto. Muitas vezes os gestores querem saber, mas peraí, estamos ligando, a ligação está completando, estou pagando o primeiro minuto da ligação lá para Total Voice, porque completou e fez a chamada e tal, e aí vocês não estão conseguindo falar, o que está vendo? Muitas vezes a gente precisa entender, olha, estou nesse funil, é essa pessoa, e aí trabalhar pivotando segmentos, né? Muita gente não consegue, mistura tudo, a lista, mistura inbound com outbound, com canais, então acaba misturando e as métricas são muito ruins, né? Então o que que a gente indica? Que a pessoa tenha um funil de vendas de inbound, um funil de vendas de outbound, um funil de vendas de canais separados, e aí tu consegue ter essas métricas, não só para as ligações, mas para tudo daí, né? Tu tem as métricas já bem, e que tu tenha o controle dos canais de origem dos leads, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho inbound, ligações de inbound, poxa, tem uma métrica legal de aproveitar e conectar 30% das ligações. Ah, mas legal, então eu brinco, né, o 30-30. Então, 30% das ligações, elas são efetivas com o decisor, like, com mais de 1 minuto. 30% das ligações que eu liguei e tal, é like com agenda. Então, o que que a gente tem? 40 ligações e 4 agendas, 3 agendas por dia, para um cara que é de inbound, né, um lead de inbound, que deu aquela levantada de mão, não é o lead do score, aquele lá, velho amigo bônus, né? Que eu sempre brinco, olha, não é o lead de bônus, o lead bônus que o marketing manda, porque o cara acessou 3, 4 materiais, já vão ligar para ele, não vai ter essa métrica. Por isso é importante a gente saber lá o canal de origem e colocar lá no PipeRun. Muitos times de marketing usam uma configuração para que o time de vendas não possa alterar a origem. E aí o que que acontece? Aquilo que vem do marketing é efetivo, é o que veio do marketing. Então tem uma configuração, os gestores aí tem uma configuração lá para o time de C1, time de consultores de venda, não alterar a origem, tá? Para trazer uma métrica fidedigna para o time de marketing depois responder. Perfeito. Então, assim, se eu tenho esse tempo, e aí eu vou fechar com um item aqui, que é o tempo médio de uma ligação. Era o que eu ia te perguntar. A gente falou um pouco ali da quantidade de ligações por dia, mas quanto tempo, mais ou menos, costuma ligar uma ligação para esse lead que é qualificado?
A gente, no nosso tempo do Pipe hoje, certo? A gente tem uma Uhum. estrutura lá. Nós temos lá 12 minutos. Esse é o tempo total, às vezes, com duas ligações, certo? Com duas ligações para um lead que vem de inbound do nosso modelo lá e tal, né? Então, no nosso feed, 12 minutos a gente qualifica e marca uma agenda, certo? Então, esse é o tempo efetivo do nosso. E qual que é o prazo, qual que é o lead time disso? Massa. Então, assim, desde a entrada de um lead e tal, médio, né? Eu tenho um lead aquele que na primeira ligação já fala com ele, ele já está interessado, ele já viu o preço, ele já viu todas as funcionalidades, já viu todo o comparativo lá do Pipe Drive, do Agenda, do Mosquite, do RD, de não sei o que, 300. A gente estudou 86 CRMs lá em 2016, quando a gente foi montar o Pipe. Então a gente tentou criar um modelo diferenciado e a gente trabalha no que o mercado chama de mid-marketing, né? Então a gente trabalha um nível ali, começando hoje a régua é 4 usuários nomeados. Então a gente trabalha num fit de uma empresa que já tenha uma cultura de CRM, já tenha uma cultura de vendas, principalmente, né? E aí Perfeito. esse consegue entender o valor que a gente está entregando ali dentro do pipe. Então, nesse tempo aí dos 12 minutos e tal, dá para responder 8 perguntas de qualificação, usar Bunch, né? E usar Spin, então, ou seja, fazer perguntas lá no pipe com sua régua de entendimento, de qualificação, e aí com 12 minutos tu tem uma agenda extremamente qualificada e pronto. E um pré-vendas hoje, no nosso modelo, está marcando de 3 a 4 agendas por dia. Muito legal. Assim, isso a gente até discutiu um pouco antes, né? E é legal entender que a gente tem esses 12 minutos e elas são minutos separados também, dependendo do lead, em algumas ligações. Cara, e é muito legal que essas ligações, elas ficam todas gravadas dentro do pipe, para que depois a gente possa, o gestor, ouvir esses vendedores, consegue fazer gestão deles, ouvir como é que está o pitch deles, fazer o desenvolvimento das pessoas, porque mesmo estando presencial, digamos assim, não consegue, né? Tá do lado de 4, 5, 10 pessoas ao mesmo tempo para ir ouvindo o que ela fala. Às vezes a própria pessoa fica até inibida. Mas a gente sabe que essas ligações, elas ficam todas gravadas. Então, é possível não só o gestor ouvir para poder apoiar e saber o que, que o time todo como está falando, orientar como que pode aproveitar melhor as objeções, como a própria pessoa se ouvir. Para quem já teve a oportunidade de vender, eu acho que grande parte das pessoas que estão acompanhando o webinar já fizeram isso, é transformador a gente se ouvir, né? A gente coloca, meu Deus, cheio de defeitos, por que eu não falei isso aquela hora? Podia ter argumentado com isso, e é muito legal para poder ir transformando o próprio discurso da pessoa. Eu, quando vendia, e faz muito tempo, quando eu entrei na minha vida profissional, comecei vendendo, e justamente fazer essa análise. Eu podia ter usado isso, eu podia usar aquilo, e depois, com o tempo, eu fui melhorando e ficando mais hábil para poder conduzir melhor. Eu já sabia, tipo, eu já preparava o cliente para me dar uma objeção, porque eu já sabia exatamente o que falar para poder evoluir e convencer ele. Então, Eu é um não quero recurso muito entrar legal, na, né? eu não quero entrar aqui muito, que a gente vai ter alguns webinars com vários parceiros de prospecção e tal, e sales engagement e outras ferramentas no mercado também que são parceiros nossos, que estão naquele pacote, né? Então, assim, a gente lançou na semana passada, dia 1º, um pacote de benefícios para os nossos clientes e para os novos clientes que estão usando o trial e tal. Tem lá, para quem ainda não é cliente do Pipe Run e for fazer o trial e tal, já vai receber automaticamente o webphone integrado pronto lá dentro, né? Só vai ativar lá uma conta dentro do Total Voice e vai ganhar lá quase 500 minutos de ligações para fixo e tal. Me fala um pouquinho, eu vi a oferta lá, publiquei a oferta, teve várias dicas já, a galera do Client Hub já divulgou e tal, e aí me conta um pouquinho como é que é essa diferença de custo de telefonia para quando liga para fixo, para quando liga para o celular e tal, como é que funciona isso? Tá, como que funciona a Total Voice dentro do Pipe, por exemplo? A Total Voice, ela é uma empresa que o modelo é Pay as you go, então vocês só vão pagar por aquilo que utilizar, vocês vão ganhar para poder começar a ver como que funciona a ferramenta, essas ligações dentro do Pipe, R$ 30 de crédito, que com R$ 30 vocês conseguem fazer até 500 minutos de ligação. Por que, Renata, 500 minutos? Porque o valor de ligação para fixo
custa 6 centavos o minuto, e para celular custa 35 centavos o minuto. Então, vocês vão ganhar esse saldo inicial para todas as novas contas que forem criadas até o dia 30 de abril, e vocês podem fazer as ligações ali e até chegar nesse consumo. Depois que chegar nesse consumo, como é que faz para poder continuar usando? É só entrar ali, fazer uma recarga, e vocês vão ter isso disponível, assim, não tem contrato, não tem fidelidade, enfim, o modelo é, de fato, tipo, vocês vão pagar por aquilo que vocês vão consumir. E daí vocês já podem sair utilizando. E eu queria aproveitar, Fausto, para parabenizar essa ação que vocês fizeram, porque todo mundo aqui trabalha com a empresa, né, é empresário, e é legal pensar no outro nesse momento difícil, como ajudar. Então, esse pacote de benefícios, o Pipe fez com a Total Voice, mas também fez com diversos outros parceiros de vários segmentos de pagamento, de marketing, de financeiro, e eu acho que é uma iniciativa muito legal, sabe, para o momento que a gente está passando mesmo, que é enxergar o outro, tentar se apoiar para não parar a economia. Se cada um cede um pouco dentro do seu modelo de negócio, as pessoas conseguem se apoiar, trabalhar junto, e tem como, tipo, quem é a agência contratar para poder disponibilizar para os seus clientes, quem é uma empresa pode colocar para dentro para poder fazer um teste. A gente vem falando muito de priorizar em função do câmbio, né, que está alto pra caramba, as ferramentas nacionais. Acho que eu queria dar super parabéns por essa iniciativa, Fausto, que vocês estão fazendo. E para quem não conhece mesmo a Total Voice lá dentro, clicando num botão já consegue sair utilizando. E Fausto, acho que tem um spoiler legal com relação a produto, antes da gente abrir para perguntas. Pessoal, se quiser mandar perguntas agora no chat, vão mandando para a gente tentar ajudá-los. Para o Fausto contar para a gente um spoilerzinho. Tem mais um negócio de métricas, né? Quanto que a gente gasta no Pipe hoje com a Total Voice, né? A gente é parceiro, a gente não ganha comissão do Total Voice, né? A gente sempre quis ter essa transparência com o nosso cliente. Olha, a gente não ganha comissionamento, né? E a gente também não tem uma exclusividade com o Total Voice, a não ser o Webphone, que é a única empresa que está homologada por nós, que tem dentro do Pipe, né? Então, é importante que a gente citar isso, né? Que a gente quer o benefício para o cliente, que é agregar valor para o cliente. Esse projeto do pacote de benefícios, são 20, se não me engano, são 22 parceiros que já aderiram, né? Tem lá no nosso site, lá o Conecte, e lá dentro do Conecte tem lá pacote de benefícios. Então, essa linha aí de entregar esse pacote de benefícios para os novos clientes e os clientes da carteira usarem esses benefícios aí, para ampliar suas vendas, né? Acho que a gente está mudando muito. Eu acho que a gente, como empresa e como pessoa, depois desse caos aí, a gente vai repensar muita coisa que a gente tinha, né? Que a gente trabalhava e tal. Eu vejo, nós temos lá com a Zenvia, a gente tem um bot lá também, né? Tem um template de bot lá dentro da Zenvia, que é o template Pipe Run e tal. Eu não estou usando mais o bot, né? Por quê? Porque a gente optou por uma linha humanizada, né? O Pipe, desde o ano passado, a gente tirou os bots, né? A gente tinha bot para pré-qualificação, para chegada de lead e tal, e daqui uns dias a gente vai ter um webinário aí com o nosso time de vendas e pré-vendas aí para falar sobre isso, e eu acho que vai ser muito mais humanizado. A gente, no nosso suporte também, então assim, o cliente manda um ticket, a gente liga, né? O cliente manda um cadastro no trial, a gente liga. É voz, é humano. Eu acho que vai ter a gente vai voltar um pouquinho atrás naquela automatização que se tinha, e o nível de atendimento humano vai ampliar bastante. Por isso que eu acho que a voz, a ligação, conversar com alguém vai aumentar, já aumentou, né? Na prática já aumentou. Não só porque a gente está em home, mas porque as pessoas, elas querem conversar, e até o nosso time, eu tenho que parabenizar a galera do nosso suporte aqui, tá? Porque a gente tem as métricas lá de tempo e minuto de ligação, e muitos dos nossos clientes hoje ligam, e era aquela ligação assim para tirar uma dúvida: olha, como é que eu faço, eu quero mudar o meu modelo de proposta, eu quero mudar a forma com que eu uso, como é que eu tiro a métrica do Total Voice dentro do funil e tal, que eram coisas normais do dia a dia de suporte, e o tempo de suporte aumentou bastante. Então, assim, o cara tá mais no suporte, tá falando, tá contando o que tá acontecendo, tá contando sobre a vida, a família, como é que tá trabalhando e tal. Então, assim,
legal, né? Esse modelo humanizado. Deixo aqui meu abraço, parabéns para o nosso time lá de suporte que está tratando. A gente vê isso lá no Total Voice também, um volume maior de gente conversando, daquele entendimento humano, de entendendo do outro lado, né? Desse entendimento, da empatia, de se colocar na posição do cliente do outro lado. E, cara, qual o contexto que você está? Né? A gente tem vários casos. A gente teve, na semana passada, a gente soube do primeiro usuário cliente que faleceu, então, em São Paulo, aí a gente ficou assim, puxa, né? Perdemos um usuário, mas num contexto X, e aí o resto da galera do cliente lá, que eram vários usuários também, e tal, todo mundo impactado, e a gente viu isso, né? A gente sente isso. Então, nosso atendimento humanizado, atendimento de voz e tal, é muito em função disso, e eu acho que vai ampliar, tá? Acho que vai ampliar. Então, um Perfeito. time que está aí falando, cara, tem chat, tem isso, funciona, para muita gente funciona e tal. Mas se você puder, hoje, até uma forma de manter empregos, manter a galera trabalhando e tal, ter pessoas trabalhando, humanos atendendo o telefone, ligando e tal, faça isso, tá? É o momento da gente pensar no outro, é o momento da gente ter uma vibração boa, né, de entregar coisa legal, é o momento da gente botar a moral para cima, né, nós estamos todos aí nesse contexto e tal, e aí o nosso time de pré-vendas, cara, eles falam em torno de 400 ligações por mês. Ah, Fausto, mas tu disse que era 40 tentativas, não, 12 efetivas. O nosso time tem 20 efetivas por dia, né? Por quê? Porque eu tenho um canal específico de inbound, então nossa galera conversa muito, né? Conversa Perfeito. muito. Então a gente tem, em média lá, a gente entregou esse mês em Total Voice, no time só de pré-vendas, uma média de 400 ligações, 20 efetivas, tá? Então a gente tem por dia, então 400 no mês, e aí tu tem 20 efetivas por dia em vez de 12. Então cada empresa vai ter uma métrica, né? Poxa, mas o Fausto disse que se fizer 12 tá legal. Sim, se fizer 12 com uma lista legal, com um cliente que é o fit. Agora, não adianta botar uma lista ruim, né, num time bom, né? Não adianta botar Sim. uma lista ruim num time bom, porque não vai ter o resultado. Aí tu vai ver assim, fez 180 ligações e falou com uma pessoa. A lista é ruim. Ah, comprei uma lista num Big Data e agora estou aproveitando 63% só da lista. Gente, isso é normal. Comprei a lista na empresa A, na empresa B, na empresa C e tal, e estou botando lá. Vai ter essa dificuldade de muitas pessoas terem listas ruins e fazer conexão ruim. Ah, mas é bem legal quando eu pego um cara que tem uma integração de sales engagement, que já vem marcada a agenda e tal. Poxa, mas aí qual que são os hacks lá para o no-show? Né? Ah, o hack para o no-show é tu ligar de manhã e ter aquela dívida que toda... Sabe a secretária do dentista? Eu falo isso em todas as palestras. Né? A secretária do dentista, ela sempre deixa o cliente com uma dívida com ela, né? Porque ela sempre arrumou um encaixe. Então, assim, o cliente já está devendo para a secretária porque ela conseguiu uma agenda de encaixe especial para aquele dia. Então, é legal que a gente pegue esse hack e transfira isso para dentro do modelo do pré-vendas, né? Ó, consegui uma agenda, agreguei valor, vou resolver o teu problema no dia tal, hora tal. Então, a taxa de no-show tá em 20%, aí tá em 15%, agora tá todo mundo com 30% de no-show e tal. Poxa, mas como é que eu faço para mandar um SMS de acordo com a etapa do funil lá para dizer pro cara, olha, tá confirmada a tua agenda, o link é esse e tal. Conta para nós aí, o que a Total Voice tem de SMS? Então, eu queria reforçar essa questão das pessoas, acho extremamente relevante, só concordando contigo. E como a gente está perto do horário do fim aqui, tem 5 minutos, a gente tem algumas perguntas para responder. Miguel, sim, recebemos sua pergunta. Tiago também, Fausto, se quiser ir olhando ali. A gente tem um recurso, e está largando agora um spoilerzinho para vocês, bem legal, que dentro do pipeline, do PipeRun, a gente arrastando o lead dentro do funil, a gente vai conseguir fazer com que ele receba esses SMS. Então, a ideia é poder apoiar e ter um canal a mais de contato
com esse cliente que está lá na ponta. Para vocês terem uma noção, que a gente acha SMS uma coisa meio antiga, né? Mas, tipo, tá no mercado há muito tempo. Mas para vocês saberem, tem uma taxa de abertura de 97% na média. Então é um canal extremamente eficiente. As pessoas acostumaram a receber quando estão acompanhando entrega, principalmente quando tem alguma coisa com relação ao banco, alguma notificação, e tem tido tipo uma prioridade de leitura bastante relevante. Então, o Vinícius, lá da nossa área de produto, vai ficar feliz com a gente, que a gente está dando um spoiler que o Pipe Run, a partir das próximas semanas, aí no mês de abril, já está liberando o SMS Total Voice, né? Como é que faz para contratar SMS? Tu sabe que essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu digo assim, liga lá para o Total Voice e compra os créditos lá com eles. Sim, dentro do próprio painel, a pessoa pode fazer a gestão. Quando tu compra o crédito, funciona para as duas coisas, tanto para chamadas quanto para SMS. Ele vai contabilizar igual. A API que o Vinícius está fazendo maravilhoso já vai de forma automática. Então, uma vez colocado o crédito, já serve para tudo. Mas dentro do próprio painel, ele pode monitorar e fazer disparos por lá também. E daí é bem simples, pode escolher SMS, chamada, enfim, e tocar ficha no serviço que precisar. Mas o crédito, Fausto, fica tranquilo, funciona para as duas coisas, é automático. Legal, isso eu não sabia. Joga as perguntas aí que eu não tô vendo elas aqui, tá? Então tá. O Miguel perguntou, ele disse que gostaria de migrar tipo, a equipe dele de negócio, o time de Inside Sales, e ele perguntou se ele precisa ter o Pipe Run e a Total Voice para isso. O Pipe Run vai te ajudar a fazer a gestão das pessoas dentro desse pipeline, não sei se tu já utiliza um CRM hoje ou não, e para poder fazer as ligações ali por dentro, direto no webphone, usa a Total Voice, então eles vão conseguir fazer a gestão das pessoas, tem N coisas para poder fazer dentro do CRM, desde a parte de contratos, traquear e-mail, enfim, tem uma série de recursos no PipeRun, um CRM que eu já conheço como Fausto há 3 anos, desde a época do Client Hub, é extremamente completo. E ele perguntou aqui, Fausto, o seguinte, como que ele faz para fazer esse orçamento? Não sei se queres colocar no chat ou falar aqui, como que ele pode falar com a tua equipe para poder começar esse trial agora com as condições especiais. Já pode entrar direto daí no site do Pipe Run, né? Daí lá tem um canal, aí já pode se inscrever lá, ou já manda para comercial@pipe.run. Legal. O Thiago perguntou também da quantidade que tu comentou ali de 400 ligações. Do time todo ou é por pessoa? E ele falou que como que ele faz para poder vincular o tempo num recurso? Acho que ele quis dizer, depois Thiago comenta aqui se era isso mesmo, como que tu consegue saber que esse somatório de ligações dá esse volume? O que acontece? Como a ligação de qualquer parceiro de telefonia do Pipe, o parceiro, para ele ser homologado no Pipe Run, ele tem que devolver a ligação para dentro do Pipe Run, né? Se ele tiver o custo, como o Total Voice tem, além do tempo, o custo. Então, quando devolve a ligação para dentro do Pipe Run, ele começa a contabilizar isso. Então, tu tem lá no relatório, né, os minutos, ligações com mais de 1 minuto, ligações relevantes e irrelevantes, tempo total de minutos utilizados para cada pessoa dentro daquele funil e o custo ainda. Então, você sabe assim, quanto custou as minhas ligações no pré-vendas no mês tal, tá lá. Então, assim, tu adquire créditos e o Pipe Run te dá a resposta de quanto que você realmente gastou naquela operação. Então, isso é dentro do relatório do Pipe Run, pelas ligações que devolve para mas se eu tiver um problema na ligação, ainda se tu tiver um problema na tua ligação lá na hora de fechar e tal, o Pipe Run ainda tem um botãozinho lá, ressincronizar a ligação, que ele busca a ligação depois lá no Total Voice, olha, essa aqui você tem um problema de internet e tal, mas ele vai lá e busca de novo a ligação e contabiliza. Então, todas as ligações são contabilizadas dentro do funil, dentro da oportunidade, pelo usuário que está fazendo aquela ligação. Então, você tem isso tudo contabilizado num relatório único, tá? Então, lá dentro do dashboard, vai olhar, as ligações estão lá e com o custo. Então, você sabe tempo, custo, tempo gasto total, média por dia, tem todos esses dados lá. Uma coisa que tem muita gente, tem a galera de agência aí tá perguntando, eu recebi meu WhatsApp aqui, tá bombando igual, porque eu não tô vendo, a galera tá mandando aqui. E aí, o que acontece, assim, muitos clientes vão montar réguas de cobrança agora, tá?
Então, assim, a inadimplência no Brasil inteiro está grande. Muitos clientes vão montar dentro do Pipe Run uma régua de cobrança. Então, assim, primeiro contato, e-mail e SMS. Segundo contato, e-mail, SMS, breakup e tal. A mesma coisa que a gente faz lá para fazer uma régua de prospecção, a gente também pode usar dentro do Pipe Run, né, para fazer uma régua de cobrança. Então, isso vai acontecer muito. Então, as agências que estão apoiando os clientes aí, muita régua de cobrança, muita lista para ligar para cliente de cobrança e muito funil de relacionamento. Cara, pega a minha carteira, vamos ver se o cliente está operando ou não. Pega a minha carteira, então, assim, tem setor de alimentos, setor farma, setor hospitalar, todas essas áreas que não pararam, né, que não pararam, ou que vão começar agora seletivamente a retomar a linha de trabalho, muitos clientes vão montar funis de relacionamento para ficar ligando para esses clientes e ver como é que está, negociar dívidas, ver como é que está o abastecimento. Poxa, tá abrindo a pizzaria de novo? Legal. Tem estoque ou não tem estoque? Vai comprar ou não vai comprar? E tal. Como o vendedor, field sales, aquele que passava todo dia e tal, ia lá no cliente, não vai estar fazendo isso, porque ele está com uma restrição de circulação. Quando começar a voltar isso aí, o vendedor não vai poder fazer esse trabalho, né? Não vamos soltar os vendedores primeiro. Então, o que vai acontecer? Muita gente está pegando o cara que era o vendedor na rua e passando para ele o CRM para ele começar a fazer um conceito de inside sales, de relacionamento com sua carteira. E aí usando o Total Voice para isso. Então, quem está aí das agências e tal, comecem a estudar esse tipo de funil, tá? As perguntas como é que eu faço? Tá? Cara, começa a estudar modelagem de funil para cobrança, modelagem de funil de relacionamento, porque isso vai acontecer muito, muito. Legal. O Thiago perguntou aqui qual que é o custo do SMS e assim como a telefonia, de acordo com o volume que tu consome, ele pode ter uma progressão, né? Vai ficando mais barato o valor do custo por minuto. Então, o valor de SMS ele começa em 9 centavos, mas tu tiver um volume X, que é uma quantidade de disparos muito alta todo mês, tu consegue ajustar esse valor. O minuto da telefonia que eu comentei aqui também são os minutos iniciais, mas tu faz mais de 5 mil minutos mês, faz 100 minutos mês, a gente pode negociar também essa tarifa. Então, para vocês saberem que quanto mais consome, menor é o valor do minuto. O Thiago até perguntou com relação àquele cenário, são 400 ligações mês, mais ou menos, por recurso, né, por pré-vendedor, e se são 10 pré-vendedores, são 4 mil contatos, exatamente, é isso mesmo, é assim que funciona aqui dentro dessa régua. A gente está perto já do horário do almoço, a gente já está chegando aqui na finaleira, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, são os minutos finais, eu quero aproveitar e agradecer, Fausto, toda a tua disponibilidade. Eu reforço mais uma vez, e sem hipocrisia, aquela questão de ter várias parcerias, não é exclusiva conosco, é muito legal que as pessoas saibam disso, assim, a gente está num momento que as pessoas precisam ter essa empatia, olhar o outro, enxergar quais são as necessidades, como que a gente pode ajudar, sabe, por trás de uma empresa, ou melhor, à frente de uma empresa existem as pessoas, eu estou falando aqui com o Fausto, estou falando com outras pessoas aqui agora, mas ok que existe uma empresa por trás, mas num primeiro momento existe uma pessoa, então vamos entender, vamos ter empatia, vamos ouvir, né, não atropelar isso, a gente está num momento delicado que as pessoas estão sentindo falta e querem se comunicar mais, né. O Miguel fez uma última pergunta aqui, Fausto, se tu puder responder para a gente encerrar, ele perguntou se é uma liberação do PipeRun por número de máquinas ou se, na verdade, é por usuário. Ele quer saber como que funcionam os planos. Os nossos planos são por usuários nomeados. Então, é o e-mail da pessoa que está sendo cadastrada lá dentro que vai fazer o acesso ao sistema, tá? Então, é usuário nomeado pelo e-mail. É bem simples aí da gente trabalhar. Fazendo encerramento, então, primeiro, agradecer a parceria da Total Voice, desde sempre, né? Na pessoa de todo mundo aí, do João, da galera toda lá que está sempre junto com a gente, e deixar aqui um item assim positivo, tá? Eu acho que a gente está mudando, a humanidade inteira vai mudar, a forma com que a gente trabalhar vai mudar, né? Eu acho que a gente não volta todo mundo para um modelo de escritório e tal.
Eu acho que muitas empresas vão continuar tendo uma parcela muito grande de home office. Eu acho que é um momento da empresa olhar para sua carteira de cliente e como é que eu sobrevivo, mexe em custo, tem gente demitindo, tem gente, né, tem de tudo no mercado. É uma hora de pensar em estrategicamente aonde eu tenho as minhas melhores métricas, quais são os segmentos que estão realmente operando e que vão começar primeiro e tal. Por exemplo, a gente tem uma galera de turismo, né, que está sofrendo muito, né, que é um mercado que foi assim, e não é só o hotel, não é só o marketplace, não, vai retomar, vai demorar um pouquinho mais que os outros e tal, mas vai retomar também. Então, força aí, galera, consigam criar alternativas, pacotes de venda futuro, pacote de venda lá para o Natal, para o Carnaval do ano que vem. Então, assim, vamos se reinventar, criar modelos de venda. A gente não pode perder a oportunidade de uma crise para a gente buscar novas alternativas e reinventar. Bem positivo, todo mundo para frente, tá todo mundo em casa, fique em casa, hashtag tal, legal. De vez em quando a gente entra um pouquinho na política, critica aqui, arruma lá. Cara, eu tô tentando ficar longe disso, tá? Não tem postagem minha nenhuma disso, tô Eu também fora não. disso. Aqui em casa a gente desligou a televisão porque sabe do problema, então não adianta ficar olhando para o problema. Vamos tentar encontrar outros métodos, vamos tentar encontrar na educação, vamos tentar encontrar nos livros, vamos tentar se reencontrar. Então, assim, a ideia é, vamos lá, todo mundo para frente, trabalhando para frente, né? E agradecer de novo a presença, são 147 pessoas hoje, né? Bem legal. Obrigado pela presença de todo mundo. Vinícius, aí, ó, tive que fazer o spoiler do SMS, agora corre aí para entregar o quanto antes. Então, Vinícius, né? não morra. Fausto, tem só mais uma coisa que pediram aqui. Olha só, o Matheus quer te colocar em maus lençóis, não quero falar nada. Mas ele pediu que perguntou se tem como colocar o WhatsApp dentro do Pipe Run, porque ele disse que é uma forma de contato dos clientes dele com os seus clientes muito frequente. Ele gostaria que isso tudo ficasse registrado. Então, assim, Matheus, tem como, a gente tem uma API para poder fazer essa conexão, mas a gente vai matar o Vinícius do coração hoje, porque ele está fazendo SMS primeiro. Vou deixar o Fausto falar um pouquinho. Essa é uma demanda antiga e tal, trazer as informações. A gente já tentou 2, 3 ferramentas, testou várias coisas e tal, umas por custo. A Zenvia tem lá uma conexão. A gente teve uma reunião ontem sobre isso e tal, como operacionalizar isso. No caso da conexão de entrada de lead do WhatsApp, trazer para dentro do Pipe, isso já tem vários parceiros, a gente tem 12, 15 parceiros que desenvolvem bots e tal. A Zenvia é um que tem um template lá, e a Zenvia tem um negócio chamado Flow, mas eu não quero falar muito sobre o Flow aqui, que é a conexão que o cara entra, vira lead no Pipe, e daí sai falando no WhatsApp lá, e a Zenvia está fazendo uma modelagem para mandar isso para dentro das nossas notas lá da oportunidade. Então, vai ter coisa nova por aí, tá? Tem Em coisa nova breve. vindo aí. A gente vai ter outros webinários também com outros parceiros que trabalham com WhatsApp. A Zenvia tem uma conexão direta, então aquela que tem o custo mesmo do WhatsApp, mas para muitos casos é efetivo. Tal. Então, muitos clientes também não querem ter o custo, querem usar o web e o WhatsApp gratuito. Então, assim, vamos esperar mais um pouquinho, tá? Não tenho hoje para entregar, mas a gente está trabalhando nisso. Em breve teremos. Pessoal, muito obrigada. A gente estourou aqui um pouquinho o tempo. Obrigada por quem ficou até o final, que agradeceu aqui. Samuel, Isaías. Eu coloquei o meu LinkedIn ali, é Rena Matos, tudo junto. Como meu nome é difícil de escrever, né? Eu coloquei aqui, Fausto, se tu quiser colocar o teu. O nome do Fausto é Fausto Reichert. Vai estar direto lá também, se quiserem buscar ele. Se vocês tiverem dúvidas, podem nos acionar. E a gente está à disposição aí. Obrigada, Thiago, também. Quem participou ficou até o final. Valeu, galera. Obrigado. Sucesso aí. Tu encerra, Fausto, tem que apertar no botão verdinho ali, ó, para poder fazer o encerramento. Tem que ser tu. Se tu não fizer, ele fica solto gravando Então aqui. vamos ficar aqui, né, cara? Vamos ficar aqui. Vamos terminar Vamos. a chamada aqui. Viviane, Tá bom? obrigada também. Valeu, um Maiara, abraço, pessoal. Tchau, abraço. Valeu, tchau. Aline. Tchau, tchau. Márcia também.